E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 7º ano. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive. Lá você encontra esses PDFs para baixar. Eu vou deixar também na descrição várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, separados por ano, série ou por tema. Então daí você encontra Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos que estão sempre saindo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. Então, bora lá! Aula 1. A lei, a escola e a língua portuguesa. Então aqui a gente tem a imagem 1, né? Direitos e deveres. E 1. Leia o texto e responda as questões. Texto 1. Regimento escolar. O regimento escolar regulamenta as normas e procedimentos necessários para o funcionamento eficiente e eficaz da estrutura organizacional da rede de ensino das escolas, com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para todos, com a garantia do acesso, atendimento, permanência e sucesso na aprendizagem dos alunos. O documento contempla os princípios de gestão e normatização do funcionamento das unidades de ensino da rede estadual referentes à estrutura administrativa, a oferta dos níveis e modalidades de ensino previsto, a organização do processo ensino-aprendizagem, a avaliação e registro da vida escolar dos alunos matriculados em cada escola. É muito importante que ele seja compartilhado entre todas as pessoas que compõem os segmentos escolares para que elas tomem conhecimento, se apropriem e o divulguem, contribuindo para o harmônico funcionamento das instituições escolares. Artigo 39. São direitos do aluno. 1. Ter acesso à educação, atendimento com a qualidade, permanência e condições para sucesso no processo de aprendizagem. 2. Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem qualquer discriminação. 3. Ser orientado e ajudado em suas dificuldades. 4. Receber seus trabalhos e avaliações corrigidos. 5. Participar de atividades complementares para recuperação e adaptação de conteúdos. 6. Ser ouvido em suas queixas e reclamações. 7. Recorrer às autoridades escolares quando se julgar prejudicado de seus direitos. 8. Eleger seus representantes. 9. Participar de todas as atividades escolares, mesmo diante de carência de material escolar. 10. Ser informado oficialmente quando da necessidade de cursar a adaptação e submeter-se à recuperação. 11. Ter acesso à UE pública e gratuita. 12. Que os pais ou responsáveis tenham ciência do processo pedagógico, bem como participar das propostas educacionais. 13. Conhecer os resultados das avaliações internas e externas e ser informado quanto à necessidade de mudança para a melhoria de sua aprendizagem. 14. Participar de todas as atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e outras destinadas à sua formação. 15. Receber informações sobre o seu aproveitamento escolar e sua frequência. 16. Ter garantida todas as condições de estrutura física, didática e pedagógica que possibilitem sua aprendizagem. Artigo 41. É vedado ao aluno, nas dependências da UE, unidade escolar, 1. Portar e consumir drogas lícitas e ilícitas. 2. Portar ou utilizar armas. 3. Utilizar aparelhos celulares, smartphones, tablets, câmeras fotográficas, fones de ouvido e qualquer outro aparelho sonoro nas salas de aulas, exceto quando contemplado no planejamento escolar. 4. Danificar o patrimônio público utilizando corretivo líquido, canetas, lapiseiras e outros objetos. 1. Em relação ao texto, use V para verdadeiro e F para falso. A. O texto 1 apresenta crenças religiosas que devem ser praticadas nas escolas. É falso porque, pela lei no nosso país, nós temos um Estado laico, o que significa que nenhuma escola pública pode colocar aí o ensino de nenhum tipo de religião, de nenhuma religião, tá? Por lei isso não é permitido. B. O texto 1 é um fragmento de regimento escolar e apresenta direitos e proibições para os estudantes. É verdadeiro, realmente é um regimento escolar com direitos aí e deveres. C.
O texto 1 faz referência à lei de inclusão, que ampara todas as pessoas com deficiência. Não, ele não faz referência a essa outra lei. B. O texto 1 é um fragmento de regimento escolar e apresenta uma notícia sobre os fatos mais recorrentes da escola. É de fato, né, uma parte de um regimento, mas não tem uma notícia. Ele vai ter aí, né, as regras que devem ser cumpridas. E. O fragmento textual 1 está composto por título, regimento escolar, introdução, texto que inicia o documento, um capítulo que trata dos estudantes e artigos que fazem referência aos direitos e proibições dos alunos. É verdadeiro. F. Os artigos são introduzidos por verbos no infinitivo, participar, conhecer, receber. Verdadeiro também. G. O regimento escolar regulamenta as normas e procedimentos necessários para o funcionamento da escola. Verdadeiro também. Vai colocar aí o que precisa para a escola funcionar, quais são os direitos, quais são os deveres dos alunos. Tudo para o bom funcionamento da escola. 2. O texto 1 é um regimento escolar. Trata-se de um documento importante na escola, porque contribui para o seu funcionamento. Localize no texto o objetivo do regimento escolar. Quando a gente volta aqui para essa introdução, né, antes dos artigos, a gente vê que tem um trecho que fala assim, ó, com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade para todos, garantia de acesso, atendimento, permanência e sucesso na aprendizagem dos alunos. Então, grifando essa parte, a gente vê que aqui a gente tem, né, o objetivo desse documento. 3. O regimento escolar serve para orientar comportamentos ou ações dos estudantes e profissionais da escola. Localize no texto os comportamentos e ações que devem ser evitados pelos alunos. Quando a gente volta para o texto, a gente vê que tudo que está aqui no artigo 41 são coisas que o aluno não deve fazer, né? Então, aqui dentro do artigo 41, todos esses itens que nós temos são coisas que o aluno não deve fazer, deve evitar, né? Então, assim, a gente pode considerar todo esse trecho. 4. Na introdução do texto, há palavras destacadas. Elas fazem referência a informações contidas no próprio texto. Reconhecendo isso, responda. A. A palavra documento faz referência a quem? Então, aqui na questão 4, ele vai perguntar nas letras A até D o que as palavras que estão destacadas no texto, aqui elas fazem referência. Para isso, a gente precisa voltar no texto, né, e encontrar ali no contexto a que palavras esses termos estão se referindo. Então, vamos lá, a gente encontra, depois volta e preenche aqui. Então, eu troquei aqui a cor, né, e vamos analisar primeiro ao que se refere documento, ele e o. Então, a gente percebe que são palavras que estão se referindo a regimento. Tanto que, se eu reler esse trecho e trocar cada uma dessas palavras por regimento, vai fazer sentido, se eu trocar por regimento ou regimento escolar. Então, ele está falando aqui, o documento contempla, o regimento contempla. Importante que ele seja compartilhado, importante que o regimento seja compartilhado. Se apropriem e o divulguem, se apropriem e divulguem o regimento. Então, portanto, esses estão todos em amarelo, porque se referem aqui a regimento. E por fim, ele diz aqui, ó, é muito importante que ele seja compartilhado entre todas as pessoas que compõem os segmentos escolares para que elas, todas as pessoas, tomem conhecimento. Ou seja, quem vai tomar conhecimento são todas as pessoas, portanto, elas se refere a todas as pessoas. Então, aí agora, usando esse código de cores que eu usei, né, vocês conseguem só pegar isso aqui e colocar ali na resposta, tá? Documento se refere a regimento, ele se refere a regimento e assim por diante. Depois ele coloca um quadro aqui que tem uma resposta pessoal, né? Então você vai colocar aqui desse lado, o que é que você acha que precisa ser repensado das normas na escola, né? O que você acha que precisa repensar, rever? E aqui, normas que precisam ser criadas. O que está faltando ainda de regra na escola que precisa ser criado, que poderia colocar aqui nessa parte da tabela. Aula 2. Recursos coesivos e a construção de sentido do texto, parte 1. Aqui na questão 1, ele coloca o comecinho do texto que ele colocou ali na aula anterior. E a proposta aqui é reler e observar como os termos em destaque, um vai recuperando outro termo, né? Tanto que ele coloca aqui com as palavras recuperam quais, tá? Então é uma atividade só de leitura. Depois, aqui na atividade 1, é uma atividade mais dinâmica, que depende muito de como vai ser a adaptação do seu professor. Então, o que ele propõe? Né? Que os alunos sejam divididos em duplas, e aí tem aqui vários trechinhos, né? Que seriam pro estudante 1
E depois, na página seguinte, vários trechinhos que seriam para o estudante 2. E aí os alunos teriam que recortar esses trechos, cada um ficaria com os seus, e depois eles teriam que combinar. O estudante 1 teria que combinar os seus trechos com o do estudante 2 para ver qual é a continuação de qual. Tá? Aí vocês precisam ver com o seu professor como que ele vai fazer essa atividade, se ele vai querer fazer uma adaptação, por a gente estar em período de aula online. O que eu vou fazer aqui é usar um código de cores com vocês para mostrar qual enunciado que combina com qual. Então, por exemplo, esse primeiro trecho do estudante 1 eu grifei de rosa clarinho. Depois aqui eu grifei esse trecho do estudante 2 de rosa claro, o que significa que esse trecho do estudante 2 é continuação do trecho do estudante 1 que também está com essa cor. E assim por diante, assim pelas cores vocês vão vendo qual trecho combina com qual. Esse próximo, por exemplo, eu troquei a cor, está em amarelo, do estudante 1. E aí, vindo aqui no estudante 2, eu tenho que este aqui que está em amarelo também é o parzinho daquele. Então agora eu já estou com todos grifados, eu só vou rolar a tela devagar para que vocês possam ver as cores de cada um. E aí, se vocês sentirem necessidade de ver com mais calma para grifar no de vocês, é só dar um pause para poder fazer isso. Esses então são do estudante 1 e agora os do estudante 2. Lembrando que vocês não precisam usar as mesmas cores que eu usei, o que vocês precisam fazer é colocar aí uma correspondência de cores. Por exemplo, se vocês tiverem vermelho, usa vermelho. Só que aí, vamos supor, vermelho com vermelho, verde com verde, amarelo com amarelo, né? Mantendo aí os parzinhos. A cor que vocês vão usar não importa, mas vocês têm que manter as combinações, manter os pares, tá? Se vocês tiverem marca-texto, pode fazer de marca-texto. Se não tiver marca-texto, lápis de cor para pintar por cima, giz de cera, né? Qualquer coisa do tipo serve, né, para vocês poderem fazer aí as combinações. Lembrando que vocês precisam ver com o professor de vocês qual vai ser a orientação deles, porque é uma atividade mais prática, né, que envolve 2 alunos, mas eu deixo aí a sugestão de grifar, né, usando as combinações aí de cores, conforme eu falei. Aula 3. Recursos coesivos e a construção de sentido do texto, parte 2. 1. Leia o texto observando a função das palavras destacadas no texto. Bullying, o que é? O bullying tem mobilizado autoridades de inúmeros países, incluindo o Brasil. O problema atinge pessoas das mais diversas idades, especialmente crianças e adolescentes, e pode causar danos graves às vítimas. Em 2018, foi aprovado um projeto de lei que atribui às escolas a responsabilidade de prevenir e combater diversas formas de violência em seus meios, o que inclui o bullying. Essa medida é complementar à Lei de Combate ao Bullying, de 2015. Definição de bullying. Bullying é um termo de origem inglesa, popularizado pelo professor de psicologia Dan Owens. Em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, alunos que intimidam alunos verbal e fisicamente são chamados de bullies, valentões. E é precisamente a essa prática que se refere o termo bullying. Gestos que intimidam e agridem pessoas tanto verbal quanto fisicamente. A prática é deliberada e recorrente, ou seja, o agressor tem prazer em humilhar a vítima e volta a praticar inúmeras vezes. Os ataques ocorrem sem motivo aparente. Existem também meios mais sutis de bullying, como isolar a vítima socialmente ou espalhar boatos sobre ela. A vítima de bullying costuma ser uma pessoa com características que a diferenciam da maioria e a tornam mais vulnerável aos ataques. A prática ocorre, portanto, por conta de uma relação desigual de poder entre o perpetrador e a vítima. Outro problema é que as vítimas costumam ser pessoas com dificuldade de se impor e impedir as agressões. Por isso, muitas vezes elas sofrem em silêncio. O que é e o que não é bullying? Nem toda agressão pode ser chamada de bullying. Primeiro, o bullying geralmente ocorre entre pares, entre colegas de escola, de faculdade, de trabalho, etc. Além disso, brigas e discussões pontuais não são suficientes para caracterizar bullying, pois decorrem de outros motivos. Um exemplo clássico da prática, muito retratado em filmes infantis, é o que ocorre entre uma criança maior, mais velha e mais forte, contra uma criança menor, mais nova e mais fraca. Como a criança menor não tem como se defender do valentão, ela sofre na mão dele. É obrigada a entregar dinheiro do lanche, é chamada de apelidos jocosos e leva surras.
Com a internet surgiu o cyberbullying, ou seja, práticas de bullying por meios virtuais, como redes sociais. Os agressores utilizam esses meios para difundir boatos sobre as vítimas, postar fotos e conteúdo que as expõem indevidamente, entre outros. Público espectador. Segundo Thelma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, a presença de um público espectador é um dos elementos mais importantes para se caracterizar o bullying. Outras pessoas assistem às agressões. A reação dela é mista. Muitas riem das agressões e não as consideram danosas. Outras tomam as dores da vítima. Mas a maioria, mesmo percebendo a violência, não confronta o agressor. O motivo disso pode ser o medo de ser a próxima vítima dele, muito comum nas escolas. 2. Preencha o quadro de acordo com as informações solicitadas. Então, a gente tem aqui uma tabela, né, com termo destacado, linha do texto, categoria nomes ou categoria pronomes, e no texto faz referência a quem. Então, quando a gente volta para o texto, a gente vê que tem uma série de palavras em destaque, né? Aqui do lado a gente tem as linhas, que é para poder encontrar, né, com mais facilidade, né, qual é a linha que está essa palavra. E aí, com base nisso, a gente vai responder a tabela. Daí, na tabela, a gente vai colocar qual é a palavra que está em destaque, em que linha do texto ela está, se ela é um nome ou um pronome e a quem ela está fazendo referência no texto. Percebam que é também uma tabela bem longa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher com vocês, mas eu vou explicar somente a primeira linha do texto, porque se eu for explicar linha por linha, vai ficar muito longo o vídeo. Então, a gente tem que o primeiro termo destacado é problema, está na linha 3. Ele é um nome. O que significa dizer isso? Que é um substantivo, né? E faz referência a bullying. Então, vamos ver como é que isso funciona no texto. Olha o que ele diz aqui. O bullying tem mobilizado autoridades de inúmeros países, incluindo o Brasil. O problema atinge pessoas das mais diversas idades. Qual é o problema que ele está falando? O bullying. Então, essa palavra problema está se referindo, está fazendo referência à palavra bullying que apareceu aqui antes. Problema está na linha 3 e problema também é um nome, ou seja, é um substantivo. Portanto, a gente colocou ele daquela maneira na tabela. E assim por diante vai seguir a lógica, né, das outras linhas, né, dos outros termos. Então, percebam que a gente tem aí, né, uma sequência. Eu vou passando devagarzinho para vocês, né, verem e comentando de uma maneira geral. Vocês podem pausar. A gente tem uma série de nomes, né, e depois, logo em seguida, a gente tem uma série de pronomes, né, ela, a, elas, tudo que vão fazer referência a alguma outra palavra ali. Depois mais um nome, outros pronomes, enfim, assim a gente termina a tabela, né? Percebam aqui, ó, a palavra pessoas, quantas vezes ela aparece e quantas palavras diferentes ele usou para se referir a pessoas. Delas, muitas, outras, maioria, dele, tudo para se referir a pessoas. Então, assim, e se ele tivesse colocado pessoas todas as vezes, o texto ia ficar ruim, ia ficar repetitivo. E é por isso que ele usou esses termos no lugar, justamente para se referir à palavra pessoas e não ficar repetitivo. Da mesma maneira, aconteceria na primeira linha que eu mostrei para vocês ali no texto. Se ele tivesse usado bullying de novo no lugar do problema, ia ficar repetitivo. Então, daí ele usando o problema, ele resolve esse problema da repetição, e aí o texto vai ficar muito mais agradável, né? Muito mais bom, assim, de ler para o leitor. Depois aqui, para finalizar a aula 3, ele tem uma tabela com nomes, grupos de nomes e pronome, né, que vocês podem pegar da tabela anterior. Então, os grupos de nomes pode deixar em branco, pega então aqui nos nomes e coloca só a parte que está marcado X na coluna dos nomes, e aqui na parte do pronome, só a parte da tabela anterior que está marcado um X na parte de pronome. Então, por exemplo, problema, vítimas, medida, prática, bullying, todos esses daqui vocês podem colocar ali no quadradinho dos nomes. E depois esses daqui, ó, que estão aqui com o X no pronome, por exemplo, ela, a, elas, esse aqui já ela de novo não, porque repete, né, dele e assim por diante, vocês colocam ali no quadradinho do pronome. Aula 4. Progressão temática e interpretação textual. 1. Leia os textos 1 e 2 e responda as questões. Texto 1.
Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Capítulo 2. Da igualdade e da não discriminação. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Texto 2. Onde ocorre bullying, a prática não se limita aos colégios e às creches. Não se trata de uma mera brincadeira de criança. A dinâmica pode ser reproduzida em praticamente qualquer contexto social. Em faculdades, empresas, instituições públicas e qualquer outro ambiente também há bullying, mesmo que seja mais disfarçado ou tolerado. O bullying corporativo, por exemplo, é um grave problema que atinge muitos profissionais, onde há uma relação de repetidas agressões verbais ou físicas a uma pessoa, causando-lhe dor e angústia, a um caso de bullying. Quais são as consequências do bullying? A prática não pode ser encarada como uma questão banal. As agressões podem ter implicações graves à vítima, principalmente em sua saúde mental. Depressão, autoestima baixa e sentimentos negativos são problemas comuns entre quem sofre ou já sofreu. Em último caso, pode haver o suicídio. 1. O texto 1 é um fragmento da Lei de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência. Nele, podemos identificar o objetivo dessa lei e a definição de pessoa com deficiência. Leia o texto atentamente e localize essas informações. Posteriormente, escreva o que você entendeu no quadro abaixo. Bom, nessa questão, ele quer que a gente localize no texto aonde está o objetivo da lei e aonde está a definição de pessoa com deficiência. E depois disso, vocês vão reescrever com as palavras de vocês a mesma ideia aqui na tabela. Então, eu vou marcar no texto de verde o objetivo da lei e de laranja, ou a definição de pessoa com deficiência para ajudar vocês a localizarem, e depois é só vocês reescreverem aqui com as palavras de vocês. Então, está aqui grifado em verde qual é o objetivo da lei e em laranja qual é a definição de pessoa com deficiência. Então, basicamente, vocês vão pegar e escrever isso com as palavras de vocês, explicando ali com os termos realmente de vocês o que é. Então, assim, o objetivo da lei, aqui a gente percebe que é, de uma maneira geral, garantir que a pessoa com deficiência, ela tenha ali todos os seus direitos garantidos, todas as suas liberdades garantidas, que ela seja incluída na sociedade, que ela tenha direito à cidadania, que ela tenha igualdade perto dos demais que não tenham a deficiência. E já aqui, na parte da classificação, da definição, na realidade, do que é a pessoa com deficiência, a gente vê que é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, ou seja, não é um impedimento ali de 1 mês ou 2 meses, é um impedimento contínuo, de longo prazo. Seja físico, mental, intelectual, sensorial, que vai fazer com que a participação dela na sociedade seja mais limitada, seja mais difícil quando comparado com outras pessoas. Tá? Então, baseado no texto que nós localizamos aqui, nos 2 trechos, nessa explicação, vocês vão reescrever com as palavras de vocês no quadro. 2. O texto 2 nos traz algumas informações importantes. Além de apresentar as consequências do bullying na vida das pessoas, afirma que ele não ocorre apenas nas escolas. Faça uma síntese dessas 2 questões, onde ocorre o bullying e consequências do bullying. Aqui é a mesma lógica,
do exercício anterior, só que ao invés de reescrever a mesma ideia com as palavras de vocês, vocês vão fazer um resumo, né, desses dois pontos. Então, eu vou grifar no texto de azul onde ocorre o bullying e de amarelo quais são as consequências. Então, tá aqui grifado, né, já até resumi um pouco aqui até o ponto em que eu grifei, onde ocorre o bullying em azul e consequências em amarelo. Então, basicamente, vocês vão pegar aqui e resumir no quadrinho, onde o bullying ocorre, né, que no caso são em faculdades, empresas, instituições públicas, além dos colégios, creches, etc. E quais são as consequências? A gente pode resumir em problemas na saúde mental, né, como depressão, autoestima baixa, sentimentos negativos e até mesmo suicídio. 3. Reescreva o texto abaixo, fazendo substituições do termo destacado por nomes, grupos de nomes ou pronomes, de modo a garantir a progressão temática do texto. Então, aqui a gente tem um texto em que se repete várias vezes a palavra bullying, e a proposta é que a gente reescreva, trocando, né, alguns termos aí, não o primeiro, claro, porque o primeiro eu tenho que deixar para saber ao que eu estou me referindo, mas trocando os demais para que eu tire essa repetição. Bom, eu fiz então aqui a reescrita, né? E aí eu mantive o primeiro, como eu disse, porque senão eu não sei do que eu estou falando, e os próximos eu troquei. Então, esse segundo ficou no lugar ele, esse próximo ficou a prática, e esse próximo ficou desse problema. Então, percebam que eu usei aí uma série de termos que fez com que a repetição que tinha no trecho e deixava o trecho desagradável foi retirada. E aqui, por fim, para terminar a aula 4, tem essa tabelinha, né, sobre bullying com as práticas observadas na escola, né, o que é que você observa que acontece de bullying aí na escola e ações que podem ser feitas para diminuir o problema aqui nesse outro lado da tabela. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!